Continuando nossas exposições dessa semana, agora num fato realmente bem comentado, nosso outro comentário sobre Luva de Pedreiro, nós falamos no ano vem de hoje, né? Completando um pouco Luva de Pedreiro, teve um caso agora que a pessoa que bancava ele na internet parece que quebrou o contrato, ou ele quebrou por causa de uma cláusula, falou que não entendia. Nós não completamos isso, né? E o Luva de Pedreiro lá, que não tem nada a ver com pedreiro, um comentarista esportivo espontâneo, né? E ele comprou uma mansão, mostrou lá, falou que ele nem sabe como que andar dentro daquela casa, né? Então, esse negócio da internet, de ser um youtuber, um influencer, dá muito dinheiro. São uns. Acho que o Andy Warhol falava os 5 minutos de glória, né, que cada um teria chance. Né? E essa é uma outra jogada. O capitalismo ele é muito mais rápido de se diversificar. E a esquerda e o pensamento, vamos dizer, mais socialista, ela se fixa muito em coisas do passado. E ela quer ser marxista, e Marx não era bem assim. Marx falava, tem que se observar as condições materiais objetivas, e outra coisa que ele falava era que tem que saber analisar o fato no mundo. Porque isso por conta da filosofia de Hegel, que as coisas sempre estão em transformação. Né? Esse é o pensamento originário de Marx, que foi de Hegel. Né? Agora, os marxistas, né, eles fizeram a ortodoxia, que foi inclusive objeto de várias críticas na década de 60 no chamado Maio Francês na França, na década de 60 do século passado. Mas a outra coisa que vem chamando a atenção é a questão que o marxismo não abordou muito. As origens do marxismo nessa questão tem uma visão muito ortodoxa e conservadora, que é a questão dos costumes. Depois do Maio 60 que nós falamos lá, né, uma certa corrente de esquerda que passou a se pautar mais para essa mudança de costumes. E quem conhece a história, na década de 60, no mundo inteiro, os Beatles, a Revolução Sexual, o Flower Power, né? E depois, no final, 68, o caso, nós já sempre falamos aqui, o caso paradigmático, né, do Charles Manson, né, que assassinava várias pessoas, estuprava, assassinava em ritual de magia negra, ouvindo Helter Skelter dos Beatles, que pôs fim àquela perspectiva e criou uma situação nova que foi se agravando, e muito dessa nova direita que está avançando mais que a esquerda tem um ponto ali, por isso que tem que ser analisado. Nós temos algumas obras que nós vamos analisar dentro desse sentido. Mas aí, voltando essa semana, teve um caso, não foi bem dessa semana, mas uma semana anterior, o caso de uma menina estuprada de 11 anos, aquela questão do aborto, tudo, essa questão de costume, e depois uma atriz, Clara Castanho, que disse que não fez aborto, mas entregou o filho, ou a filha, isso eu não sei, para adoção. Quem é antiabortista foi até uma posição louvável. Né? Eu mesmo não sou a favor do aborto. Uma situação grave de estupro assim
é uma situação meio delicada, né, de se discutir. Nós já colocamos isso, não aqui no vídeo, né, mas assim, inscritos, comentários, no outro, né, que é uma situação limite, no limite da coisa. E numa situação limite, a razão ela fica meio perturbada. Né? A gente tem fé, a gente tem de orar, né? E ver os dois lados. Não, a questão do aborto, nós pessoalmente não somos a favor, mas não somos a favor de criminalização. Teria que haver um acompanhamento social, psicológico da pessoa. O que nós somos contra é criminalizar, para nós não é o melhor caminho dentro dessa situação. Não dentro daquela situação que vai justificando qualquer coisa a pessoa se abortar. Essa não é a nossa visão. Isso nós somos contra o aborto. Mas numa situação grave dessa, de estupro, e a legislação brasileira já é assim, é uma situação que não deveria ser criminalizada. Questão de culpa pessoal de um, de outro, quem é lógico, se foi um estupro, tem de criminalizar não a vítima, né? Isso que nós chamamos, o aborto tem de criminalizar quem que realizou o aborto e aumentar a pena ali, não criminalizar a vítima, em geral mulher, né? Mas com uma evolução dos costumes que nós temos hoje, em estupros homossexuais também. Então, criminalizar a vítima é um problema que nós levantamos nessa questão do aborto. Criminalizar o estuprador, sim, e inclusive dentro dos meios até marginais, um dos piores crimes entre aspas, né? São povos criminosos, mas os grandes criminosos não aceitam um estuprador. Todo mundo sabe disso. Então, é uma situação que a coisa agora é diferente. Agora, esse movimento, muitas vezes moralista, ele carrega muito mais em criminalizar a mulher que foi estuprada. É isso que nós somos contra. Muitas vezes, talvez, a pessoa é alertada tudo por essas situações, para tomar cuidado, todo mundo tem que tomar cuidado na sua vida, nos seus relacionamentos, tanto homem como mulher, normais, tem de tomar cuidado, tem os jogos do amor, né, para a pessoa alcançar um companheiro, uma companheira, tem alguns jogos e essas questões envolvem muito esse lado instintivo e o lado sexual que faz parte. Então, essa coisa que tem de equilibrar. Nós temos uma fonte de orientação além do cristianismo, dentro da nossa visão, né? Mas os filósofos Hegel na fenomenologia do espírito, e nessa questão individual, a ética de Hegel ela é uma ética falha. Ele tem a questão grande, família, sociedade, aquela coisa toda, Estado, corporações, na filosofia do direito, mas no coisa individual, ele não tem muita orientação, mas ele tem um pensamento lá na fenomenologia, depois da lei do coração e os delitos da presunção, no capítulo dele, lá depois até a
cosmovisão moral, tudo, mas tem uma parte em que ele fala no equilíbrio entre o instinto, o dever e a sensibilidade. Aqui entra mais a questão da sensibilidade. Tem a questão do dever, tem a questão do instinto, o instinto sexual, tem a questão do dever, o respeito, mas tem a sensibilidade para ver essas situações, né, quando uma pessoa fraqueja ou não. Mas, assim, isso não justifica uma bandeira, né? Nós não somos contra a bandeira. Pegar a bandeira do aborto, para nós, é meio estranha. A bandeira é ser contra a criminalização de alguns abortos realizados dentro dessa condição de violência, dentro da posição do Estado. Então, essa é a nossa visão que nós temos, né? E nós futuramente vamos desenvolver, nós estamos desenvolvendo outras coisas, né? Nós queremos desenvolver mais uma ética dentro desse equilíbrio proposto por Hegel no campo individual, que ele não desenvolveu, ele partiu mais para o campo macro, né? A ética dele mas tem esse princípio que nós achamos interessante, equilibrar a razão, o dever, fala dever, instinto e sensibilidade. Ele não fala essa proposta equilibrar isso, né? Mas ele, quando ele usa a mesma tradução que nós temos de Padre Henrique de Lima Vaz, e outro que agora não surgiu, Hegel fala, né, no instinto, no dever e na sensibilidade. Essa questão, o que equilibra a dialética é a sensibilidade, e uma sensibilidade, vamos dizer assim, também intelectual. Essa é uma proposta que nós procuraremos desenvolver. Boa tarde.